Bom, eu sou interdisciplinar da área de humanas, com o tema genocídio indígena. Primeiramente, as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com a continuidade histórica das sociedades anteriores, a invasão e a colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores da sociedade e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e a sua identidade étnica, como base de sua existência continuada como povos em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Cultura indígena é o conjunto de valores, conhecimentos, crenças e costumes dos povos nativos do Brasil. Importante destacar que não existe uma única cultura indígena, mas uma enorme diversidade cultural, representada por civilizações autônomas, com modos de pensar e agir únicos. Genocídio dos povos indígenas é a destruição genocida das populações indígenas, entendidas como minorias étnicas cujo território foi ocupado pela expansão colonial ou pela formação de um Estado-nação por um grupo político dominante como uma potência colonial ou um Estado-nação. O genocídio dos povos indígenas existe desde os tempos da colonização portuguesa, com a implementação do cultivo da cana-de-açúcar na costa brasileira. Esse processo consistiu no extermínio das populações indígenas, tanto pelos conflitos violentos quanto pelas doenças trazidas pelos europeus. Conheça a seguir 5 genocídios com maior número de mortes da história. O Holocausto, estimativa de morte, 5,7 a 6 milhões de pessoas. Polônia, estimativa de morte, 1,8 a 3 milhões de pessoas. Camboja, estimativa de mortes, 1,3 a 3 milhões de pessoas. Genocídio circassiano e Armênia. O maior genocídio da história da humanidade. Teve mais de 70 milhões de vítimas entre os povos originários das Américas, resistência e sobrevivência. Tudo isso é o título da capa do livro Marcelo Goldrin e Moema Weiser, editado por Príncipes, em Toledo, estado do Paraná, em 2018. Weiser e Goldrin, na apresentação do livro, cita um documento que assegura que a invasão europeia nas Américas desde 1492 provocou um extermínio entre 90% e 95% da população total. Assustados com esses dados, foram pesquisar e chegaram à conclusão de que a conquista e a ocupação territorial pelos europeus provocou ao longo dos séculos a cerca de 70 milhões de mortos, sem dúvida o maior genocídio da história da humanidade. O genocídio indígena começou desde 1492 com a invasão dos espanhóis, que foram os primeiros colonizadores da América. Esse extermínio continuou pelo continente com as colonizações portuguesas em 1500, as colonizações francesas em 1534 e mais tarde as holandesas 1621 e as inglesas 1733. Componentes do grupo: André Silveira, Fabiano, Rebeca, Laís e Bruna.